Antes de tudo, tem um pequeno adendo a se fazer. O roteiro desse vídeo ganhou proporções que eu não estava esperando. Este vídeo será principalmente uma conversa comigo mesmo e com um grande teor autobiográfico. Reconheço que era para ser apenas um simples vídeo de 5 minutos, refletindo sobre as minhas escolhas. Mas percebo que não é tão simples para mim, até porque algumas delas nem sequer foram tomadas ainda. Foram mais de 3.000 palavras escritas e nem de longe pensei que teria tanta coisa a se falar. Certo, então, por que essa área de tecnologia da informação? Eu não sei. Tá bom, não é inteiramente verdade, mas gosto de dizer que foi tipo acertar uma questão, só que não por saber a alternativa correta de cara, mas sim por eliminar todas as outras que sabiam ser incorretas. Por exemplo, cursos de direito. Até para o concurso público, acho uma chatice ter que ler legislação. Medicina. Estudar anatomia humana me dá sono. Psicologia. Tenho interesse, mas só como paciente. Cinema. Não sou a fim de passar fome. Enfim, acho que deu para entender. Mas para ser justo, consigo sim citar fatos que fizeram se interessar essa área. Começando, o meu pai, ele já trabalhou como técnico em informática e era um nerd em computadores. Eu cresci com computadores desde os meus 4 anos de idade, o que, num país como o Brasil e sendo de classe média baixa, ainda por cima, sendo nos anos 2000, dá para dizer que era algo bem raro de se ver. Quando eu falo ele ser nerd de computadores, é porque, fora saber montar computador, fazer manutenção, diagnosticar problemas e tal, também era um entusiasta ao ponto de comprar um Pocket PC, que é um computadorzinho de bolso. Era caríssimo na época e éramos fascinados por aquilo. Imitava um sistema operacional de desktop, só que tudo numa menor escala. Era bem famoso, por mais que fosse devido às limitações técnicas. E assim foi crescendo. Tive contato com computadores desde cedo, quando percebia que os colegas ao meu redor, não. Talvez esteja se perguntando, 4 anos de idade, você provavelmente era um prodígio. Mas a realidade não era essa. Eu também gostaria que fosse. Só que eu passava meu dia exclusivamente jogando nele dos meus 4 anos até aos 7 de idade. Até eu ter internet. Só então evoluiu, pois em vez de apenas usar para jogar em emuladores, agora também passava o dia assistindo YouTube. E também jogando jogos online, tipo Clube Pinguim ou Rabo Hotel. Eu sei, isso é decepcionante em ouvir, mas é só para mostrar que eu realmente não era nada especial. Contudo, sinto que começou a mudar mais quando precisei se virar para fazer as coisas. E principalmente depois de ganhar o meu primeiro notebook em 2013, quando eu tinha por volta de uns 9 anos de idade. Até então, eu era muito dependente do meu pai para baixar, instalar, mexer com as ferramentas do computador. Graças ao YouTube, agora também tinha um novo lugar para aprender. Fora isso, também passei a identificar por padrões no processo. Por exemplo, sobre o que tipo de arquivo eu deveria esperar para baixar, ao depender daquilo que eu queria. Se fosse só alguns megabytes de tamanho, provavelmente não tinha como ser o jogo da Lego que eu tanto queria instalar. Ou claro, resolver problemas chatinhos de dependências que às vezes apareciam, como a implicância da falta de algum arquivo DLL para fazer tal software rodar. Eu até sentia um pouco de vergonha quando percebia que o meu pai ainda queria me ajudar com algo que já tinha aprendido sozinho, ou até mesmo já feito antes. Eu sei, dá para dizer que ainda eram passos de bebês em informática, mas foram passos que até então eu nunca tinha tomado. Aliás, eu enxergo que os jogos acabaram sendo responsáveis por essa mudança positiva,
por muitas vezes fazer eu tomar iniciativas para aprender algo novo. Nunca esquecerei que, depois de muito tempo vendo aqueles vídeos YouTubes experimentando, fazendo série com mods no Minecraft, eu finalmente aprendi a colocar por conta própria. Porcentagem, appdata, porcentagem. Foi algo que aprendi e nunca esqueci desde então. Esse processo fez eu entender um pouquinho melhor sobre a organização de arquivos no Windows, e essa familiaridade foi carregada comigo para resolver qualquer outra coisa no futuro. Por outro lado, também percebo que o aprendizado não foi exponencial, mas sim um tanto estático ou estável. Eles apenas aconteciam em casos específicos. Só anos depois, em 2019, eu já tinha 15 anos, que passei a ter contato de fato com hardware. Ao abrir o notebook e não ter medo de encostar nele, achando que qualquer toque poderia fazer ele parar de funcionar. E isso somente porque precisei repará-lo, pois o HD não funcionava mais. Comprei, instalei e usei um SSD pela primeira vez. Tempo depois, também troquei o teclado defeituoso e assim esteve sendo. Talvez foi o ano 2019 quando eu tive a minha primeira euforia, já que foi necessário mexer com coisa básica de hardware, como eu falei, mas também quis aprender programação com Python. E o e-mail do cursinho no Coursera é a maior prova que tenho disso. Fiquei curioso em testar coisas diferentes no computador. Consegui instalar macOS no mesmo notebook através de Hackintosh. Spoiler, era longe de ser algo perfeitamente usável, como já de imaginar. E claro, Linux, né? O meu primeiro contato com Linux foi testando Ubuntu, direto no pendrive no meu notebook, quando ainda estava com problema no HD. Para uma rápida contextualização, fazia tempo que eu não usava ele por conta disso. Porém, foi testando ele no pendrive que tive certeza desse ser o único problema. Supostamente, pelo menos. Antes disso, segui a ganhar um outro notebook para ficar... ou melhor, não ficar sem nada. Era um abençoado notebook da Positivo, com 4 GB de RAM, Intel Celeron e, pasmem, 32 GB de armazenamento. Jamais vou entender o que passa na cabeça de quem achou que seria uma boa ideia. Se, até esse ponto, Linux foi usado só para testar, agora estava sendo por necessidade. O Windows basicamente lotava a memória de celular, que era a desse notebook. Mesmo sem instalar mais nenhum programa, depois de um tempo ele conseguia lotar sozinho. Provavelmente por conta de memória cache de aplicações e das atualizações em geral. Fora isso, tinha o bendito Intel Celeron. Só de clicar no gerenciador de tarefas no Windows, fazia uso do processador e a 100%. Seria Linux ou nada, apesar que às vezes eu preferia que fosse nada mesmo. Era frustrante, porque inacreditavelmente nem para isso o notebook prestava. Todas as distros basicamente apresentavam algum problema ou outro. Tinha que instalar o drive do Wi-Fi de forma manual. Com um detalhe, eu era uma criança muito estúpida. Precisava ser guiado passo a passo por desconhecidos da internet, dentro de um servidor do Discord, só então para conseguir fazer isso. Não é à toa que eu passei a desistir por completo dele. Eu era uma pessoa fraca, para se dizer assim. Então, eu infelizmente até de programação nessa época, eu cheguei a largar. Foi por causa dessa experiência tão frustrante que resolvi tentar voltar ao meu primeiro notebook, consertando ele. Eu estava com azar. Resolvi um problema para descobrir ter outro. Ele estava apresentando problema na placa-mãe de desligar do nada enquanto usava. E a única coisa que impedia de eu arremessar ele da janela mais próxima era o SSD.
pois pelo menos ligava rápido o suficiente para continuar de onde eu parei. Ou pelo menos onde deveria ter parado, visto que até mesmo com o salvamento automático, já aconteceu de eu perder parte da atividade que eu fazia nele. E terminando a parte da biografia, também foi essa época que tive uma boa estagnada. Ano de 2019. Sempre que penso nisso, eu imediatamente lembro do filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. No que seria a minha vida se não tivesse sido esse empecilho? Outros se arrependem de não ter comprado Bitcoin, mas eu fui de deixar de estudar, principalmente programação. O timing seria perfeito, embora pelos piores motivos eu admito, já que tinha pandemia e quarentena. Afinal, logo depois veríamos o boom na área de TI. Para quem não sabe ou já tinha esquecido, isso que aconteceu foi uma exceção. Uma época de ouro em que você realmente deveria ser péssimo em programação para não conseguir emprego. Ou nem mesmo isso. Bastasse terminar o cursinho de Python do YouTube e saber mexer no Excel para conseguir um trabalho na área. Por mais absurdo que seja isso que acabou de sair da minha boca. As melhores oportunidades foram aqui e acredito que, sem exceção, todos os meus colegas de curso inseridos no mercado de trabalho desde cedo foram por causa dessa época e pelos motivos que eu contei. Parando de chorar pelo leite derramado, sou desiludido quanto à área. Sei que será sofrível em ingressar, principalmente se comparar com o que um dia já foi. E tudo bem, sei disso, não sou iludido e acho isso bom. Se, mesmo acreditando, a minha vontade não diminuiu, é sinal que a minha motivação deve manter a base certa. Aliás, isso não é puramente vozes da minha cabeça sobre a diferença notável de dificuldade. É um fato. Deixarei com algumas referências bibliográficas, mas, em resumo, estamos próximos ao que era antes da pandemia, ou seja, estresse puro. Aliás, eu digo próximo, o que também é diferente de ir ao outro extremo em achar que está tudo acabado. Ser muito difícil é diferente de ser impossível. Já vi gente pegar o gráfico de demissão na área e associar erroneamente pensando: a inteligência artificial está tomando o nosso emprego. Não, isso não é verdade. Trata-se mais um caso que correlação não é causação. Demissões em massa, os chamados layoff, têm a ver com a normalização que eu falei após a pandemia. Empresas contratando funcionários a rodo, como se estivesse fazendo um estoque mesmo. E, bem, não tem mais motivo para manter tudo isso de custo quando os ganhos estão diferentes adiante. Vide as demissões que acabamos de ver. Sobre o que em mim persistiu até hoje, e que também acabou não vendo as pessoas tendo, é a teimosia, perseverança em acabar resolvendo problemas que não deveria ter. Lembro de, por exemplo, gastar horrores em tempo tentando consertar a curvatura da borda de um tema que estava usando na minha distribuição Linux. E spoiler, vale a pena aprender o básico de uma vez do que ficar indo na base de tentativa e erro. Muitas vezes só desistindo quando de fato não ter tal solução. Como o caso de eu acabar indo no Reddit para fazer a pergunta, depois de só ter pesquisado bastante anteriormente e, bem, ninguém sabe como resolver mesmo. Nem aquele comentário de já postaram solução aqui há alguns anos tinha, porque, bem, não existia. Aliás, modéstia à parte, reconheço perfeitamente que a pessoa que decide usar Linux não necessariamente vai estar apto de forma automática a ser programador. Muito menos dela ser superior a quem não usa como sistema principal. Eu digo isso porque percebo com frequência o bloqueio que muitas pessoas em TI acabam tendo, de uma certa forma, a também a não querer sair da zona de conforto.
e não experimentar coisas novas e diferentes. O problema sendo quando parte de concepções erradas que foram criadas com o tempo. Coisa que em 5 minutos de pesquisa você descobre que não é mais verdade. Como a compatibilidade em jogos e apenas o simples fato que você pode instalar um software sem digitar um bazilhão de linhas de código. Indo um pouco além, até mesmo que seria mais avançado assim, para se dizer, como a própria instalação de Arch Linux, apenas quer dizer que você tem a capacidade cognitiva de ler e seguir um manual de instruções, que é a ArcoWiki. Sério, na prática você passa o seu tempo lendo, copiando e colando o comando que está aparecendo na tela. Ou seja, quem faz isso está longe de ser qualquer especialista prodígio que por si só nem precisa de um mouse para mexer no sistema. Pelo contrário, apenas garante que o básico essa pessoa pelo menos sabe fazer. O que, admito que às vezes fico assustado como nem isso parece ser a maioria. Mas enfim. E falando em mexer, com quem não está acostumado, esse vídeo está sendo editado no Kdenlive. Não estou sendo pago por falar bem deles. Na verdade, é um software livre de código aberto, então é impossível disso acontecer também. Mas sim, porque está sendo a primeira vez editando algo com ele. Foi o editor que escolhi por ser 100% gratuito e, em comparação às outras alternativas, ainda chega a ser bem completa. Até mesmo as funções mais básicas que estou tenho que pesquisar no Google. Mas é um começo e admito ter sido influenciado pela Verônica, do canal Verônica Explains, a usar ele também. Passei até agora falando um monte de coisas sobre o que levou a escolher a área de TI. Porém, e quanto ao curso em si? Bacharelado em Sistema de Informação. Sinceramente, não foi uma decisão que demorei para fazer ou sequer foi difícil. Sim, tem várias opções diferentes de curso. ADS, que é tecnólogo, ciência da computação, engenharia da computação, engenharia de software e assim vai. Entretanto, na minha situação, foi só em questão de colocar filtros em qual cidade queria estudar, o tipo de instituição, que foi pública, e também a questão de dificuldade para ingressar, e a persistir. Deixou eu praticamente só com essa escolha. Detalhando um pouco mais e pegando o meu caso como exemplo, só de ter decidido a cidade, no meu caso, Vitória da Conquista, aqui na Bahia, e que fosse uma instituição pública, já reduziu drasticamente a apenas 2 opções. Caso contrário, eu teria trocentas instituições e cursos diferentes para se decidir. Pois bem, acabei ficando com apenas 2 opções, como falei, e acabei indo na primeira que eu passei. De verdade, eu acredito que, se for apenas para levar em consideração os cursos isoladamente, ou seja, sem contar de qual faculdade é, todos podem ter o mesmo destino. O que faz diferença, portanto, são os demais atributos. Por exemplo, mesmo sendo o mesmo curso, pode acontecer de ter disciplinas diferentes a depender da faculdade. Sistema de Informação no IFBA, o curso de fato é pouco carregado em matemática. Temos matemática discreta, como costuma ter, e um equivalente ao que seria cálculo 1, mas não muito além disso. Contudo, já muda bastante se formos pegar o mesmo curso, só que não o FMZ, por exemplo. Pois, fora até esses que eu falei, também tem cálculo 2, álgebra linear e até mesmo geometria analítica. Ou seja, não existe uma regra, pode variar e muito dependendo do lugar. De repente, pode acontecer de parecerem invertidos, e o sistema de informação ser mais encarregado em matemática que o próprio curso de ciência da computação de algum outro lugar. Não é o meu caso, e por mais que não seja uma regra, geralmente segue essa seguinte ordem em relação à dificuldade.
engenharia da computação fica em primeiro, ciência da computação em segundo, sistema de informação, que eu estou fazendo em terceiro, e análise e desenvolvimento de sistemas em quarto. Apenas citei os que são mais comuns porque ainda há diversos outros cursos de TI que pode ter por aí, como engenharia de software e ciências de dados. Dito isso, e carregando um certo viés, eu não teria coragem de fazer engenharia da computação, já que realmente é um curso bastante difícil e, dependendo do seu foco em carreira, você poderia perfeitamente ter escolhido ciência da computação no lugar, pois vai acabar conseguindo a mesma vaga de emprego no final, só que sem ter passado por tanto perrengue durante o curso. Enquanto análise e desenvolvimento de sistemas, seria mais por conta do grau do diploma do que qualquer outra coisa. De verdade, ao depender da instituição, como a de uma FATEC, que é uma faculdade estadual bem conhecida de São Paulo, vi que a grade pode ser bastante enxuta e similar ao de sistemas, conservando as disciplinas mais interessantes e descartando aquelas que se distanciam mais da área, por assim dizer. Entretanto, para mim, foi mais conveniente escolher um bacharelado por conta de onde já estava indo. Ao mesmo tempo que grau de tecnólogo também já vi que pode dificultar um pouco em relação ao visto de trabalho em outros países. Não quer dizer que é impossível. Longe disso. Sempre será possível encontrar pessoas formadas em tecnólogo e, mesmo assim, trabalhando na gringa. Fora que é bastante provável que você acabe trabalhando lado ao lado de quem também é tecnólogo onde for por aqui. Diria que foi mais um caso de unir o útil ao agradável, visto o meu contexto. Se já estava de boa em escolher o outro, então que fosse uma preocupação ao menos no futuro processo que eu ia fazer para trabalhar fora. Agora, sobre um detalhe que vale para todos os cursos, sem exceção, é: nenhum deles vai te preparar para o mercado de trabalho. Se for iniciar uma graduação com essa intenção, certamente vai quebrar a cara e ficar frustrado. Desde antes de eu entrar, eu já tinha essa consciência. Mais uma vez, muita coisa terá que aprender por fora, querendo ou não. Faculdades em geral têm natureza acadêmica, no final da conta. Mesmo se for em um instituto federal, em vez de uma universidade federal, como foi o meu caso, ainda assim é evidente isso. Sim, vai aprender coisa que nunca vai usar na vida e também, sim, vai ter estresse com disciplina que não faz o menor sentido ter tanta dificuldade dessa forma. Mas evite surpresas analisando a grade curricular com antecedência. De qualquer forma, tudo isso faz parte do processo. Não querendo dizer que acho bom que seja assim, por mais que seja possível extrair pontos positivos disso. Porém, que é inevitável e, portanto, é bom aprender a lidar com isso emocionalmente desde cedo. Até mesmo para o básico, como conseguir estágio, que é o ponto de partida em carreira para a maioria dos programadores na área, depende de uma faculdade. Dificilmente em uma faculdade presencial não vai estressar com isso, por mais que o grau disso varia conforme cada lugar. Finalmente, após falarmos sobre a escolha da área e do curso, agora sigamos na parte de carreira. De todos, esse é o único que ainda não consigo predefinir de forma alguma. Tanto que tenho desejo de voltar esse vídeo antes e depois e ver o tanto que eu mudei em pensamento. Todavia, para ser honesto, também estou sem pressa. Descobrirei melhor naturalmente com o tempo, aprendendo mais por conta própria ao decorrer do curso. Tem áreas sim que acabo olhando com menos ou mais gosto que as outras, porém não o suficiente para ir eliminando até chegar em apenas uma, como foi o caso na hora de escolher a área de TI como um todo. Bem, sabemos que a inteligência artificial continua em alta e não consigo ter interesse nela, não consigo ter hype ou ficar empolgado. Da mesma forma, não consigo ficar preocupado pensando que vai substituir o programador,
Que, convenhamos, se a pessoa acredita nisso, não faz o menor sentido que ela queira atuar nessa área. Porém, também não cego a ter ranço ao ponto de descartar em caso de alguma oportunidade aparecer. Temos o cargo de desenvolvedor, que deve ser o mais comum. Não por ser o meu interesse principal, mas caso apareça uma oportunidade, mesma coisa. Provavelmente eu vou apenas aproveitar. Eu vejo que também deve ser a que mais tem gente trabalhando hoje em dia. Não se queria dizer que está saturada, porém ainda fico com a impressão que deve ter gente até demais nela. Segui a pensar em cybersecurity, mas isso infelizmente é apenas por conta de sempre associar ao cenário fictício da série Mr. Robot. O que me leva a crer ser um péssimo sinal. E ainda teria que estudar sobre essa área para concluir. O que sei ser verdade dela, contudo, é que acaba sendo fora da caixinha em relação às outras. Não existem estágios para cybersecurity, e nem mesmo tendo divisão em níveis como Júnior, Sênior, Pleno. Até para conseguir a primeira oportunidade de trabalho é difícil demais. As vagas são escassas e sempre é necessário ter uma bagagem enorme de conhecimento, especialidades e ter certificações. Claro, tem a sua relevância que não é reduzida com o passar do tempo. Imagino que até ao contrário, vem ganhando cada vez mais e mais. Entretanto, tenho que colocar na balança o investimento necessário para alcançar. De qualquer forma, eu sinceramente não acho isso válido para se estressar nesse momento. Muita coisa deve mudar ainda, assim como as minhas prioridades. Talvez eu apenas vá dançando conforme a música que toca, e das primeiras oportunidades que surgir, mas não estando parada, é claro. No fundo, sei que estarei a cada dia dando um passo a mais nesse caminho, onde apenas eu ainda não sei o destino.